Que Deus nos abençoe a todos e eu quero agradecer mais uma vez por vocês me receberem em seus lares, por vocês participar comigo desse Evangelho Dominical com tanto carinho, com comentários tão abençoados. Agradeço a todos vocês, muito obrigada. E que Jesus nos abençoe em mais uma semana, em mais um dia que se inicia, né? E vamos à leitura de hoje, que traz para nós, do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Evangelho de hoje é o óbolo da viúva. E estando Jesus assentado diante de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que importava R$1. E convocando os seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo, que mais deitou essa pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinha na sua abundância. Porém, essa deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículo 41, 44, Lucas, capítulo 21, versículo 1 e 4. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que deseja, por falta de recursos, e se querem a fortuna, dizem é para aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns. Mas o seria de parte de todos, assim completamente desinteressados? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmo, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo, que ora não tem? Para depois dar o resto aos pobres? Estes pensamentos ocultos, talvez dissimulados, mas que encontrariam no fundo do coração, se o sondassem, anulam o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar, cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifício, correndo atrás de quimeras, como a descarta de tesouros, uma oportunidade favorável, o recebimento de herança inesperada, e assim por diante. Quer dizer, todos que esperam encontrar para os secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos. E é evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espiritismo,
e menos ainda a missão dos espíritos, as quais Deus permite comunicarem-se com os homens, mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Aquele cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal deve consolar-se de uma importância para fazer o bem que desejaria, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira da sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas, se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com ouro que se pode enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos encontra 1000 ocasiões de fazê-lo, que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há uma pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral. Toma uma providência útil. Na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros. Isso também é a esmola do pobre, o óbolo de uma viúva. A nossa leitura hoje é uma leitura simples, né? Mas que fala muito com todos nós, que é a importância da caridade, mas daquela caridade bem sentida, daquela caridade que não vai medir o que se tem para dar aquilo que sobra, mas dar aquilo que às vezes é sua única, né? A única coisa que você tem e que você, por amor ao semelhante, doa. Como no caso da parábola que Jesus, não, da história que Jesus conta aqui, isso aqui não é uma parábola, é um fato verídico, né? Naquela época, Jesus estava sentado de frente ao templo e observava que muitos que passavam deixavam ali, né, a sua doação, o seu óbolo, a sua esmola, dava ali muitos, uma quantia, uma soma bem grande, porque eram abastados, né, da vida, tinha mais condições. E que diante de tantas pessoas que passavam e que colocavam ali a sua oferta, veio uma senhora e depositou uma moedinha, que no Evangelho hoje nos fala que se fosse na época de hoje, talvez seria R$1. Então, Jesus chamou a atenção dos discípulos dizendo que aquela senhora era a que mais tinha doado. E os discípulos se assustaram, porque ela tinha depositado uma moedinha no gasofilácio, na caixa de ofertas, né? Aí ele explicou, tudo que ela tinha de seu, ela acabara de colocar ali. Tudo que ela podia dizer, isso aqui é para mim comprar um pão, alguma coisa para mim, mas ela não, ela fez a oferta ali a Deus como se tivesse muito a oferecer, como se ela tivesse para si ainda muito para comprar-lhe o sustento. E foi isso o que chamou a atenção de Jesus.
a doação trazida do coração. Aquela doação que você não mede esforços e nem pensa primeiro em ti, mas que faz, simplesmente faz. Simplesmente doa com amor, para que seja outros beneficiados. Às vezes, a gente vê alguma coisa, assim, um sofrimento de alguém, uma necessidade de alguém, e diz: nossa, há tanto sofrimento no mundo, meu Deus, como eu gostaria de auxiliar, de doar, de ajudar, mas como posso? Mal tenho para mim. E Jesus disse que não é esse o verdadeiro sentido da caridade. É que você doa sem querer que de alguma forma Deus te provê recursos maiores para dar maiores oferendas, ofertas. Como assim? É que às vezes do nosso trabalho não nos é permitido oferecer muito. Então nós gostaríamos de ganhar na sorte, né, um jogo de azar, para que pudéssemos doar mais. Mas aí nós estaríamos primeiro nos beneficiando, para depois beneficiar o nosso semelhante. E a vida sempre nos conclama a mais. Quanto mais nós temos, mais necessidade de ter nós adquirimos. Então, nós continuaríamos dando do nosso supérfluo. Conta-se numa passagem bíblica, numa história, que desencarnou 2 homens, um rico e um pobre. E tudo que possuíam foram apresentados diante deles, no plano espiritual, em um saco, os quais deveriam ser pesados, porque ali continham o peso de suas obras durante a sua encarnação. E, diante do conteúdo que havia dentro do saco, o rico logo reconheceu o seu. Este é o meu. Dei muita esmola. Fiz muito bem. Portanto, está cheio. E humildemente o pobre, reconheceu que o seu estava vazio, com poucas oferendas, com poucos benefícios prestados ao semelhante durante a sua encarnação, porque ele era pobre e não tinha muito como dividir, a dar a sua contribuição. Foram então colocados na balança aqueles 2 sacos. Sendo o do rico mais cheio, era de se pensar que ele estaria mais pesado. Mas, infelizmente, não. Aquele que possuía menos quantidade fez com que a balança levantasse o do rico, marcando que o mais pesado estava o que estava mais vazio. Então, perguntou o rico:
Mas eu dei tantas oferendas, o meu está mais cheio, porque o outro está mais pesado. E lhe explicaram que ali no outro estava o amor, a generosidade, a abundância da caridade, da verdadeira caridade ensinada por Jesus. Então fica diante dessas duas leituras, né, da leitura do óbolo da viúva e dessa passagem, né, que é contada no Evangelho, a certeza para nós que o valor de nossa doação não está na quantidade, mas na qualidade, na generosidade. Para fazer valer realmente diante de Deus a sua oferenda. Pensemos sempre quando formos fazer a nossa oferenda, pensemos nos outros, a quem vai receber, e não em nós. Porque é dando que se recebe. Jesus já nos ensinou isso. Quando ele doava de si, todo o seu magnetismo de amor, sem se importar com que os sacerdotes pensavam, diziam e planejavam fazer contra ele. Ele sabia de tudo que viria, mas em momento algum ele se omitiu pensando que poderia salvar a ele mesmo. E também nós devemos fazer a nossa generosidade, a nossa beneficência, a nossa caridade, não pensando que vamos fazer para receber em troca. Porque logo a seguir o óbolo da viúva, vem a leitura, convidar os pobres e estropiados, onde Jesus ensina que quando for fazer, né, for dar um jantar, uma festa de recepção a muitos, que lembremos de convidar aqueles que não têm como nos retribuir, mas aqueles que se fartarão da nossa generosidade e que não nos chamará em convite por seu turno para nos retribuir. Ele põe condição expressa de uma caridade desinteressada, uma caridade por amor, só pelo fato de sentir no coração a necessidade do teu irmão. E lembremos mais ainda que a necessidade do nosso irmão, às vezes não é uma doação em dinheiro, não é um prato de comida, mas muitas das vezes encontramos em nossas jornadas pessoas carentes de afeto, de compreensão, de uma atenção, de um sorriso, de uma palavra, ou mesmo de serem ouvidas. Quantas pessoas pelo mundo afora estão carentes de uma conversa,
estão carentes, necessitados de falar, de expressar, de dizer o que estão sentindo e não tem ninguém para ouvi-los. Então, todas as vezes que sentirmos em nosso próximo uma necessidade, lembremos dos ensinamentos de Jesus. Que doemos, sim, que ajudamos, que amparemos o nosso semelhante, mas que não esqueçamos da maior caridade que existe, que é a caridade feita com amor. Sem contar o montante, mas a qualidade do montante de doação. Porque tudo que você dá com amor e desprendimento, ele se torna próspero para aquele que recebe. Bem, gente, essa, é a leitura evangélica do dia. Agora nós vamos já pegar o nosso copinho de água e vamos nos prepararmos para receber das mãos de Dr. Franklin Benjamin de Castro, irmão Franklin, professor Eurípides de Barçanufo e Frei Fabiano de Cristo, o nosso passe dessa semana. Vamos pedindo a Deus que seja permitido a eles retirar todas as energias grosseiras, todas as tristezas, todas as preocupações, todas as angústias, todas as dores, e que venha nos suprir com o teu amor, através da intuição, da orientação, todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Vamos pedindo a eles que abençoe o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida amorosa, a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional. Que Deus possa permitir a esta espiritualidade nos libertar e nos conduzir para uma semana repleta da presença de Jesus em nossas vidas e do amparo, concurso dos benfeitores espirituais a nos auxiliar em nossa jornada de mais uma semana. Vamos iniciar o nosso passe, então, enquanto eu faço uma prece. Vocês já podem sentir as boas energias de nossos irmãos e de suas equipes a abençoar, a reequilibrar a áurea de vocês com a harmonia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, do mal que assim seja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça pelo amor de seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale das sombras, eu não temeria mal nenhum, porque Deus está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus
me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias. Senhor Jesus, coloque tuas mãos sobre as mãos desses abnegados benfeitores do plano espiritual, executores dos desígnios de Deus, para que eles possam equilibrar a nossa áurea, recolher todas as energias de preocupação, de dor, de sofrimento, de melancolia, de ansiedade, de depressão, para que nossa semana se inicie com a paz de Deus em nossos corações, em nossas vidas, em nosso trabalho, em nossas casas. Senhor Jesus, também vos pedimos que nos permita que o nosso anjo guardião seja fortalecido e que tenhamos o concurso divino a nos auxiliar a todos os dias. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos agora, passando os momentos finais, vamos fazer a leiturinha, como de costume, trazido a psicografia de nosso irmão Cleito, médium pelo espírito de Sheila, a nos dar uma palavra de esperança para permanecer em nossos corações durante toda a semana. E a leitura do dia de hoje chama-se Semear Esperança. Eles existem aos milhões, habitam casebres e palácios. Muito oculta-se sobre o verniz de posições transitórias. São os desesperados do mundo. Você os encontrará nas ruas, no local de trabalho, em seu próprio lar. Criaturas que se virão colhidas pela aprovação e penderam o ânimo e o equilíbrio. Este viveu o afeto partir para o além, sem compreender que a vida continua. Aquele foi alcançado pela enfermidade de longo curso. Outro se viu ante decepções e passou a desacreditar de todos. Diante deles, não critique nem questione, ajuda, ouça com interesse e auxílio, e auxilie com amor. Cada espírito é um campo a ser cultivado. Semear esperança é dever de todos aqueles que já encontrou a luz da verdade. Por certo, a misericórdia divina sabe como amparar os sofredores. Entretanto, Jesus não dispunha a colaboração de todos os aprendizes do bem para amenizar o sofrimento e recuperar a esperança para quem chora. A nossa leitura vem em sequência mandando, nos auxiliar a todos os carentes do mundo que se apresenta diante de nós. Vamos fazer o nosso melhor, dar do nosso necessário, dar do nosso amor, da nossa paciência. Vamos dar com caridade, com sabedoria. E vamos viver durante toda essa semana com plenitude os ensinamentos evangélicos que Jesus nos ensinou há muitos anos atrás, Há muitos anos atrás. Mas que prevalece verdadeiramente como a melhor maneira de ser servidores de Deus e do Cristo nos tempos de hoje. Que todos tenham uma semana abençoada e fiquem todos na paz.